Lucas 8:1, olha o que diz a palavra do Senhor ali, acompanhe. E aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, entre elas ali, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Mas também acompanhava mais gente, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e também Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Note que o ministério de Jesus era acompanhado por mulheres. Lá tinha mulheres, tinha homens, Os discípulos, tinha mais homens além dos discípulos, mas tinha mulheres também. E elas estavam ali, servindo o Senhor, sendo útil no ministério de Jesus. E observamos que Jesus dava grande importância para isso, A continuidade, então. Uma das coisas que mais impressiona o estudioso do passado é constatar que no meio de todas as circunstâncias e aspectos culturais daquelas épocas tão distantes da nossa realidade moderna, os conflitos e dilemas que ocupavam as mentes e literaturas não eram muito diferentes desses que temos hoje. Os mesmos conflitos, os mesmos questionamentos. Veja, os tempos são outros, mas os homens e as mulheres são os mesmos. São épocas diferentes, mas naquele tempo, as mulheres acompanhando o ministério de Jesus, elas batalhavam também, tinha lutas, tinha adversidades, tinha dificuldades, assim como temos hoje. Quem sabe não são exatamente as mesmas, não é? Não são as mesmas. Hoje está tudo tão evoluído, mas o fato é que os tempos vão mudando, mas os homens e mulheres são os mesmos, Somos os mesmos seres humanos, não é? Essa parte não mudou. Então, os tempos são outros, mas os homens e mulheres são os mesmos. Então, logo vem os conflitos também, A igreja dos primeiros séculos tinha as mesmas perguntas e os mesmos partidos que existem hoje em torno do papel da mulher no plano de Deus. Tem uns que acham que a mulher deve ser participativa. Tem outros que acham que a mulher não deve ser participativa. A cultura do nosso estado aqui, ela já está bem trabalhada nesse aspecto. Mas a gente observa, comparando com os demais estados, que ela ainda é um tanto machista. Já houve muitos avanços. A gente já tem oportunidade, olha só, gente, estamos aqui com uma escola bíblica de mulheres. Há não muito tempo atrás, não faz muito tempo não, que a gente consegue fazer isso. Porque em outros tempos a gente não tinha essa abertura, essa oportunidade. Era a escola bíblica de obreiros. Agora é a escola bíblica de mulheres, gente. Olha a conquista, vamos valorizar. Hoje ainda durante o dia eu conversava com algumas. Vocês vão vir, estou aguardando vocês. Mesmo que não fizeram a inscrição, venham para aprender a palavra. Mesmo que não disponibilize o kit, mas venha para ouvir a palavra. Por quê? Porque é momento de ensinamento. É momento nosso aqui de mulher para mulher, estamos falando. Existem alguns campos que ainda, quando tem o encontro de mulheres, é um homem que prega para elas. Então, eu vejo que a nossa igreja aqui em São Leopoldo já houve grandes avanços nesse aspecto, E nós louvamos a Deus por isso. Amém? Glória a Deus. E acima de tudo, gente, havia mulheres, como em todas as outras épocas da história, que superaram os obstáculos e cumpriram a sua alta vocação, apesar dos preconceitos e da resistência que enfrentaram ao seu redor. Naquele tempo era muito mais. Eu fico pensando, nós somos devedoras a essas mulheres, do passado, porque elas foram desbravadoras, Olha hoje. Hoje a gente ocupar o altar, uma mulher pregando, uma mulher cantando, uma mulher ali atuando como musicista, tocando instrumento, ministrando louvor.
Olha todo o espaço já conquistado, mas não podemos esquecer que lá atrás não era assim, e houve mulheres desbravadoras. E por que não dizer essas mulheres aqui que seguiram Jesus, que estavam junto com Jesus, né? A sequência. Demasiadas vezes no ministério da igreja, o gênero é recebido como um problema a ser resolvido, e não como uma bela dádiva de Deus a ser explorada. Tipo, mas colocar aquela mulher naquele cargo, será que não vai ser problema? Mas aquela irmã, mas por que não coloca um homem? Por que não oportuniza um irmão? Por que uma mulher? Por que uma mulher como tesoureira? Por que uma mulher como secretária? Por que uma mulher como regente de coral? Por que uma mulher como trabalhando na recepção? E por aí vai. Por que uma mulher pregar? Não é? Então, olha as conquistas, Mas graças a Deus que o Senhor, Ele sempre olhou para nós mulheres, E já lá desde a criação, o Senhor nos criou com um propósito específico, Ele fez a mulher com um propósito específico. Tudo isso é uma introdução para nós depois entrarmos no assunto da diaconia, ok? Então, aqui quero destacar esta nota. É preciso cuidado com o mal da polarização. Todos esses comentários, tudo o que falam, tantas ideias por aí. A falta de equilíbrio produz queda em todas as áreas da vida. Precisa haver um equilíbrio em tudo. Precisa haver um equilíbrio. Tanta proibição para as mulheres. E quando a gente começa a conhecer um pouco da história, de conquista das mulheres, a gente vai começar a entender tudo isso, O quanto que os homens deixaram de ser mais abençoados. Quantas coisas poderiam ter sido diferentes no passado se os homens tivessem tratado as mulheres de forma diferente, não as tratando como o sexo mais frágil, não as tratando com aquele espírito, fazendo com que elas se sentissem inferiores. Ainda existe isso, pasmem vocês, ainda existem homens que tratam a mulher assim, com esse sentimento de que a mulher ela é inferior ao homem. Mas o Senhor não fez dessa forma, não é este o propósito de Deus. Então o desequilíbrio, o que derrubou, por exemplo, o Eutico da janela, isso está na Bíblia, foi o desequilíbrio. Desequilibrados caem, derrubam. Quantas mulheres que seus sonhos foram frustrados, quantas mulheres que no passado e ainda hoje são humilhadas, não são oportunizadas. Existem alguns lugares que pastores não oportunizam suas esposas a estarem atuando, porque pensam que ela não tem condições para isso. Mas graças a Deus, que o Senhor, quando Ele olha para nós, Ele olha diferente. O olhar de Jesus para nós é diferente. Quando Ele olha para nós, Ele vê um ser humano, dotado de capacidade, tanto quanto o homem, para também fazer a sua obra. Somos capazes. E sabe, gente, que eu às vezes me deparo com algumas mulheres que se sentem inferiores. Mas em nome de Jesus, você se sinta amada pelo Senhor e escolhida por Ele, para você também fazer a obra do Senhor. Que esse sentimento de inferioridade vá embora hoje, agora, e você se sinta capacitada para fazer a obra do Mestre. Amém? Mesmo que alguém te olhe com um olhar de desprezo. Mas essa? Sabe aquele olhar dos pés à cabeça? Quando te despreza? Mas essa aí? Mas em nome de Jesus, isso cai por terra. Amém? Todas nós, queridas, temos valor diante de Deus. E Jesus aqui, no seu ministério terreno, Ele valorizou as mulheres. Ele contou com o trabalho delas ao seu lado. Amém? Glória a Deus. Vamos ver aqui algumas coisas que vêm para muitas vezes atrapalhar a vida daquela que quer servir ao Senhor. Veja a sequência. Lá no finalzinho da página 1, Na tentação,
Satanás tentou de todos os lados, né? Primeiro tentar de Jesus. Isso tudo para a gente ir entendendo o projeto de Deus na nossa vida, né? Veja. Tornar-se um obreiro materialista e carnal, que usa os seus recursos espirituais para sanar suas necessidades materiais, né? Mateus 4:3, olha o que diz. E chegando o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Olha a tentação aí. Se és Filho de Deus, transforma pedras. Algo sólido, a pedra é algo sólido e ela é útil para a construção. Então, o tentador fez essa tentação em forma de uma proposta, né? Ele disse: se és Filho de Deus, colocou em dúvida, que Jesus era Filho de Deus. Ele disse: transforma pedras, algo sólido, útil para a construção, em pães. O que é pães? Algo bom, agradável, necessário, porém temporal. Jesus não transformou pedras em pães, não. Mas ele transformou pedras em filhos. Veja, o projeto de Satanás é sempre deturpar, é sempre fazer as coisas. O projeto maquiavélico dele é destruir, né? O projeto maquiavélico do inimigo é impedir que o plano de Deus se realize na minha e na tua vida. Ele vem com tentações. Se veio para Jesus, tu acha que não vai vir para você? Tu acha que não vai tentar confundir a tua mente também? Tudo isso é uma introdução, gente, para depois nós entrar na nossa matéria sobre diaconia, Então, ele tentou, confundir a mente de Jesus para ser um crente carnal, liberal, Porém, Jesus, ele venceu com a Bíblia. Por que uma escola bíblica de mulheres, gente? Porque nós precisamos conhecer mais da sua palavra. Eu sei que eu estou diante de mulheres que leem a Bíblia diariamente. Eu sei que eu estou diante de mulheres que têm o bom hábito de um devocional todos os dias. Mas Jesus venceu aqui com a palavra. Então nós precisamos ter a palavra aqui, na mente e no coração. Na mente e no coração. Glória a Deus, porque se isso acontece, nós vencemos o nosso inimigo. A continuidade diz ali, Deuteronômio 8:3, e se humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Olha essa resposta aqui de Jesus para combater o mal, para combater. O Satanás vem muitas vezes com as tentações, para nós achar que temos que exigir de Deus fazer do nosso jeito, mas não é assim. Não é assim, as tentações vêm muitas vezes para confundir a nossa mente, Transformar a pedra em pão. Não é isso não. Fica claro então, que não podemos viver só do que se vê. O justo vive pela fé. Nós não podemos viver só pela vista humana. Quero ainda acrescentar mais alguns textos. E você certamente tem uma canetinha aí no teu kit. Você tem aqui as páginas, para você poder acrescentar algum comentário aí. Hebreus 10:38 diz: mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Também eu quero citar 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, às vezes, você é tentada, mas e o teu Deus? Por que você não clama? Por que você não pede? Por que você está passando por tal coisa? Por que você não ora e não pede para Deus te dar? Se você serve a Deus, por que Ele não te livrou do coronavírus? Essas tentações que o inimigo vem, para tentar confundir a nossa mente. Por isso que nós temos que ter a mente de Cristo, queridos? Nós temos que ter uma mente lúcida, clara para as coisas espirituais e não permitir que o inimigo venha nos confundir. Porque ele tentou confundir Jesus,
ele tentou aqui confundir a mente de Jesus. Mas nós sabemos que nós vivemos pela fé. Deus não tem que tudo que nós queremos, né? Se tiver que passar alguma necessidade, se nós tiver que ser provado, vamos ser provados. Se Deus, quem sabe permitir, ou já permitiu, não sei, que você passasse pelo coronavírus, que é um dos maiores desafios desses últimos dias, desde março. Você vai passar em nome de Jesus, e Deus vai ser contigo. Houve alguns que foram recolhidos, mas era propósito de Deus recolher. Mas quantas pessoas que passam pelo coronavírus e vivem? Isso é algo que vem mexendo muito com as pessoas e vem colocando um pânico. Mas Deus tem poder, queridas, né? Lá em casa fomos visitados pelo coronavírus, mas não era o propósito de Deus nos levar. Então estamos aqui. E quantas de vocês aí que podem testificar? Tem irmãs que estão nos assistindo, que estão com o coronavírus, né? Então, para elas foi disponibilizado o link para elas em casa assistir, porque elas fizeram a inscrição, tudo direitinho, e estão lá nos assistindo. Deus abençoe cada uma aí. Então, queridas, nós temos que entender que nós não vivemos por vista humana. Nós temos que ser mulheres espirituais e ver além do momento aqui. Nós temos que ver lá na frente. Hoje estamos lutando, hoje estamos, quem sabe, em momento de adversidade. Mas a nossa visão não pode ser pequenininha. Nós temos que enxergar lá na frente. Nós temos que, pelos olhos da fé, já ver tudo mudado. Já ver lá na frente nós comemorando a nossa vitória. É bem verdade que a nossa vitória talvez não é aquilo que nós projetamos, não é? Porque a gente idealiza muitas coisas, a nossa mente humana, ela é assim. Diante da mente grande do Senhor, a nossa mente ela é finita, ela é limitada. Mas a mente de Deus ela é infinita, ela é grandiosa. E o Senhor sempre nos surpreende. Então quem sabe hoje você chegou aqui lutando com alguma luta e pensando que você não vai vencer. Em nome de Jesus, tenha fé. Você é uma mulher de fé, seja uma mulher de fé, fale com Deus. Hoje quando eu estava me arrumando, eu presenciei uma situação assim, eu sozinha. Ninguém mais estava envolvido. Era eu e algumas coisas materiais ali. E eu fui reclamar e eu disse, não, Senhor, não vou reclamar. Eu escolho orar sobre isso aqui. Eu não vou mais reclamar. E eu fiz um propósito. Senhor, eu não vou mais reclamar sobre isso aqui. Eu vou orar. E sentir paz no meu coração. Sabe quando vem aquela paz? Eu sei que Deus está falando com alguém aqui agora sobre isso. Sabe aquilo que tu está reclamando? Pois é, ore. Você é uma mulher de fé. Coloca a tua fé em ação. Ora. Coloca na presença de Deus, apresenta. Diante do Deus que tudo pode. Porque aquilo que nós não podemos, o Senhor pode. Aquilo que nós podemos fazer, nós teremos que fazer. Agora, aquilo que foge do nosso controle, o Senhor age por nós. Amém? Receba essa palavra. Segundo ali, o inimigo continua tentando Jesus. Veja, você é tão crente que se te lançares daqui abaixo, não te acontecerá nada. Mateus 4:6, e disse-lhe, se és o Filho de Deus, sempre colocando em dúvida, se és o Filho de Deus. Veja como Satanás, ele tem assim uma coisa tão maligna com ele, que sempre tenta colocar dúvida, né? E a dúvida, queridos, é algo terrível, terrível, pode notar. Se você está na dúvida, teu coração fica aflito. Então ele disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito. Olha a audácia de Satanás, citou a Bíblia, mas citou como ele quis. Aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em pedra. Veja aqui a astúcia do inimigo, citando a palavra. Por que uma escola bíblica de mulheres?
Porque nós temos que conhecer a palavra. Sabe que por aí estão pegando versículos isolados, textos isolados, para se defenderem. Estão usando textos isolados da Bíblia para fazerem injustiças. Está entendendo o mistério? Então essa é uma das suas mais antigas estratégias, colocar em dúvida a bondade, providência e cuidado divino. Foi assim com Eva, foi assim com Jesus, não é diferente conosco. Nós não somos melhores que Jesus. Jesus foi tentado, Eva foi tentada. Às vezes a gente diz, mas essa Eva, né? Essa Eva. Mas se fosse uma de nós, será que nós faríamos diferente? Devemos pensar. Então, para fazer Jesus carnal, ser um Jesus carnal, Satanás usou a lógica. Para fazer Jesus santarrão, usou a Bíblia. Usou errado, mas usou. Porque o inimigo, quando ele não pode de um jeito, ele tenta de outro. Se ele não pode te segurar, para você ser um crente fraquinho, um crente que vive tropeçando, um crente que não se firma na igreja, ele vai te empurrar para você ser um santarrão. Daí tudo é pecado, daí você acusa todo mundo, está entendendo? Mas não é isso o propósito de Deus. Não é isso. Logo, usar o texto fora do seu contexto é diabólico. Satanás estava usando a palavra de Deus contra o Deus da palavra. Observe que ele usa somente a parte que lhe convém. No que tange às Escrituras, não podemos ser seletivos. Nós não podemos selecionar aquilo que nós queremos da palavra de Deus. Não, é tudo. Cremos na inspiração plena. Página 3. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Note que Satanás usa o Salmo 91, mas ele oculta uma parte dele. Salmo 91, 11, olha como é correto a palavra. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Esta parte que não citada propositalmente. Então, o cuidado do Senhor vai estar se nós estarmos nos caminhos do Senhor. Nós temos que entender, nós temos que aprender a interpretar a palavra do Senhor. O cuidado de Deus estará sobre nós, mas nós temos que estar de acordo com a palavra. Aí sim, aí a gente pode ficar tranquilo que o cuidado do Senhor estará sobre nós. Então note ali, o Salmo promete guarnição nos caminhos, não nos atalhos. Glória a Deus, glória a Deus. Agora já estamos indo já para o lado do assunto diaconia, porque surgiu. O projeto de Deus no mundo feminino começou nele mesmo. Lá em Efésios 1:14, diz, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deus sabia que Adão não seria completo sem a Eva, é uma questão biológica. Se Deus não tivesse o propósito de criar uma mulher para o homem, por que então fez o homem com genitais masculinas? Mas, se sabia, por que não fez logo de começo? A gente pensa essas coisas, Simples. Ele sabia. Mas ele queria que Adão também soubesse. O Adão do jardim precisou da Eva. O segundo Adão, o da cruz, Jesus, também precisou de mulheres para o seu ministério. Se um homem ignora isso, ele deve se achar melhor que os dois Adão. E aqui o nosso segredinho para nós usar essas frases aí, quando a gente for atacada, querendo, quem sabe, encontrar algum preconceituoso por aí, Então, umas frasezinhas aqui para nós usar, Continuidade. Você sabe que a morte na Bíblia, muitas vezes é chamada de sono. E sono muitas vezes é chamado de morte. A linha que separa um do outro é uma linha tênue. Alguns teólogos pensam que o sono é a morte em miniatura. Logo, quando Adão dormiu um sono profundo, do seu lado Deus tirou a Eva. É um apontamento para a cruz. Assim como Deus tira a Eva do Adão enquanto ele dorme, assim Deus tira a igreja do lado de Jesus enquanto ele dorme. Dormiu, mas no terceiro dia ele acordou.
Página 4. Logo, o ministério feminino nasceu na eternidade, no coração de Deus, e foi conhecida e revelada no Éden, e estendeu-se até o livro de Apocalipse. Então é um engano quando muitos tentam dizer o contrário. Hoje estamos aqui aprendendo com respaldo bíblico que o ministério feminino existe, desde sempre. Olha que lindo isso, o ministério feminino nasceu na eternidade, no coração de Deus. Foi conhecido e revelado lá no Éden, no princípio. Gênesis 21:12, Deus disse a Abraão, porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva, e tudo que Sara te diz, ouve a sua voz. Aquela passagem, quando Sara não queria mais a Agar por perto. Eu fico imaginando o coração de Abraão. Mas Deus falou. Deus falou, Deus falou para fazer o que Sara estava dizendo, conforme Sara queria. Deus honrando ali uma mulher. Parece até que aos nossos olhos, parece ao nosso conhecimento humano, quem sabe é tão cruel a Sara estar mandando embora Agar. Mas ela estava vivendo ali um momento muito difícil. E então Deus fala com Abraão. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz. Alguém diz, o problema das mulheres é que elas falam demais. Mas nós podemos concluir, e os homens ouvem de menos, Nós mulheres falamos demais, eles dizem, que nós falamos quantas mil palavras por dia. Mas o homem ouve de menos, Então que Deus nos ajude, que possamos falar aquilo que edifica, aquilo que promove coisas boas. Então, por que ser uma diaconisa? Por que ser uma diaconisa? Inicialmente, queridas, por ser um prazer imensurável. A Bíblia é clara em dizer, 1 Timóteo 3:1, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Se você deseja ser alguém que atua na igreja, alguém que faz algum trabalho na igreja, gente, isso é algo muito de Deus. Algo muito de Deus. É algo que Deus se agrada. Tanto é que a Bíblia diz, porque a palavra de Deus foi feita só para os homens, gente? Não, claro que não. A palavra de Deus é para todos nós. A palavra de Deus, ela foi escrita, inspirada, é a inerrante palavra de Deus. E ela foi escrita para homens e mulheres obedecer. Lá no princípio Deus fez homem e mulher. Às vezes a gente não tem consciência do nosso valor, da nossa singularidade. E às vezes a gente permite, a gente dá legalidade para que alguém nos humilhe. E nos sentimos inferiorizadas. Mas mais uma vez eu insisto em dizer, não dê essa legalidade para alguém fazer isso, especialmente para o inimigo da tua alma. E quando o inimigo da tua alma chegar para você com tentações, com palavras de dúvida, você repreenda ele em nome de Jesus, você combata ele com a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Por isso estamos aqui hoje numa escola bíblica de mulheres. O nosso horário, ele já está avançando e nós queremos dar um intervalo, tá? Então nós vamos ficar aqui nesta parte. Por que ser uma diaconisa? Não diz o que conquista, diz o que deseja. Veja que o texto de 1 Timóteo 3:1 diz, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Tá? A Bíblia não diz o que conquista, a Bíblia diz o que deseja. A Bíblia não diz o que merece, a Bíblia diz o que deseja. Está entendendo esses terminhos aqui que fazem toda a diferença? O que deseja? Você tem pessoas que são, mas elas não desejam. Aí, gente, por isso que a gente vê muitas coisas, até mesmo no nosso meio, quem sabe tu já viu na igreja, É que tem pessoas que não desejam.
Já te aconteceu de tu ver uma pessoa sendo oportunizada e aquela pessoa não valoriza? E tu pensar, mas se eu tivesse no lugar dela, eu ia valorizar essa oportunidade. Já te aconteceu de você perceber algo assim? Por isso que a palavra de Deus diz, o que deseja, né, o episcopado, excelente obra deseja. Se você, mulher, deseja ser uma diaconisa, excelente obra você deseja. Isso está no coração de Deus. Depois a gente vai ver aqui a origem da palavra diaconia. Porque se Deus chamou homens para ser diáconos, Ele também nos chama para ser diaconisas.